Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC, aqui dos nossos cursos, nosso curso aqui de fotografia, criação, né? Enfim. Acessem stecad.com.br para conferir todos os nossos cursos e treinamentos, todos profissionais, temos cursos online, presenciais, então cursos online, por exemplo, nós temos de várias disciplinas, cinema e audiovisual, desenvolvimento de jogos, criação e direção de arte, fotografia, filmagem e iluminação, marketing, publicidade, mídia e tecnologia, extensão de marketing, programação de jogos e todos cursos extremamente completos. Se pegar, por exemplo, de cinema e audiovisual, vocês vão ver que são vários módulos, tudo incluso já no valor. Então temos aqui, ó, grade, teorias e técnicas do cinema e audiovisual, várias aulas, 36 aulas, Premiere, 25, After Effects, mais 37 aulas, Flash, Animator, DaVinci Resolve, aula de colorimetria, então tem muita coisa, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui, design, criação e direção de arte, também vamos ver que o conteúdo é abrangente, o de fotografia é muito abrangente também, ó. Teorias e técnicas do design, 13 aulas, Photoshop, nós temos 70 aulas, mas sempre estamos colocando mais. Tem 3 aulas que vão já entrar aqui no curso, que a gente já vai atualizar. InDesign tem 10, Illustrator tem 13. Enfim, todos os cursos com certificação profissional e tutoria de qualidade. STEC, E-S-T-E-C-H, né? Escola Nacional de Tecnologia, né? STEC. ead.com.br, fotografia, tem aqui teorias e técnicas da fotografia, filmagem e iluminação, tem 69 aulas, e vão entrar outras, Lightroom tem 10, e um bônus aqui de equipamento, são mais 86 vídeos sobre equipamento de câmera, e também vão entrar outras coisas, né? Hoje vamos falar de resolução e qualidade. Nós fizemos aqui um longa-metragem, no curso tem um vídeo gigante falando sobre cores, que eu falei aqui do hexadecimal, que sempre que o hexadecimal aqui, as cores tiverem o mesma informação para o RG e o B, do RGB, vão ser escalas de cinza, então por isso que a gente pegar cores que são puras e tirar, deixar em preto e branco, elas ficam iguais. Então se eu pegar aqui um azul puro nessa matiz, e esse vermelho puro aqui, tudo aqui em cima, né, na matiz, tudo puro, com o máximo de brilho e saturação, sempre que for uma cor pura e eu fizer o Ctrl Shift U, eu vou ter exatamente a mesma cor, ó, 80, 80, 80, né? Eu tenho 128 de RGB, de R, de G e de B. Essa aqui, ó, 127, então quer dizer, é a mesmíssima cor, né? Varia porque aqui, acho que esse vermelho que eu peguei não era totalmente puro, mas é a mesmíssima cor, olha. Então quer dizer, se a gente fizer um filme preto e branco e usar coisas vermelhas e azuis nessa cor, no preto e branco vai ficar igual. Então, quer dizer, a bandeira dos Estados Unidos, se você deixar ela em preto e branco, vamos ver aqui, ó, só para a gente complementar a aula de cores, e já vamos entrar de resolução, é que aqui também depende do tom, né, da matiz. Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Deixa eu pegar a bandeira americana e deixar ela em preto e branco, ó. Aqui ainda, como esse azul ele tem menos brilho, ele ainda destaca e você consegue ver. Mas, enfim, alguns filmes como Frankenweenie, que são filmes feitos na linguagem para ser em preto e branco, os bonequinhos têm cores, mas eles não são as cores reais. Esse filme, na linguagem, foi feito para ser assistido em preto e branco. Então, eles usaram cores, se eu não me engano, a bandeira dos Estados Unidos, quando ela aparece nesse filme, eu acho que é verde e laranja, que no preto e branco está mais contraste. Então, os bonecos, se você olhar, eles têm cores que não ficam legais, ó. O hidrante, geralmente o hidrante de rua é vermelho. Mas para parecer dar o efeito de vermelho de hidrante no preto e branco, eles fizeram esse hidrante assim, amarelo com marrom, para quando tirar a cor parecer o vermelhinho da rua, enfim. Então, como na linguagem não é para o filme ser visto em colorido, não tem problema que os bonecos ficam com cores estranhas no colorido, porque a gente só vai ver o filme em preto e branco, né? Então funciona, dá certo. Diferentemente do cinema 3D, que você pode ou não ver o filme em 3D, então o diretor não pode nem fazer o filme depender e contemplar totalmente 3D para pensar em quem não vai, né? E nem tirar a graça do 3D para quem quiser ver em 3D, tem uma artificial. Então, como fica aquela meio termo, aquela linha, os filmes 3D geralmente não funcionam muito, né? Então a gente viu aqui na aula de cores que, por exemplo, você não tem marrom aqui nas matizes, mas se você pegar um alaranjado e pegar 50% de saturação e de brilho, você já começa a ter os tons marrom
aqui no grau 30 do círculo cromático, aqui ó, você já começa a ter nuances de marrom. Então o marrom não está na matiz, mas o marrom está por aqui. Enfim, só para recapitular e complementar a aula de cores, então vamos falar de resolução agora e tamanho. É o seguinte, tamanho de imagem e resolução. A gente viu na aula de cores que quando você vai fazer alguma coisa para monitor, para web, a gente usa o RGB vermelho, verde e azul, porque por causa dos pixels da tela. E quando for alguma coisa para imprimir, CMYK, ciano, magenta, amarelo e o preto, K-Color, né, que é o marrom bem escuro, porque são as cores das tintas da impressora, dos toners. Agora, primeiramente, para a gente saber essa questão de tamanho, resolução, a gente tem que saber o que é pixel. A menor unidade da imagem é constituída de pixel, que são pontos. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, foto modelo, se eu pegar uma fotografia aqui, ó, qualquer foto de modelo aqui que eu pegar, vou aqui no Google, ferramenta, tamanho grande, vou pegar uma foto que tenha mais pixels, que são mais pontos, ó, tamanho grande, vamos pegar qualquer uma aqui que tenha contraste, copiar a imagem, vamos vir aqui, 72, tudo que tiver na internet a gente vai usar 72 pontos por polegada. Então aqui ó, a foto é constituída por pontos, ó. Esses pontos chamam pixel. Cada pixel é uma informação de luz que você está recebendo da tela, né? Esses pixels a gente fala no meio digital, então em telas RGB e aqui pixel. Toda foto é composta por pixels. Então quanto mais pixels eu tenho numa área, eu tenho uma densidade maior. É a mesma coisa que a física. Por exemplo, o que é a densidade na física? A densidade é massa sobre volume, né? Quanto mais massa eu tenho concentrado no mesmo volume, eu tenho lá um copo. Eu tenho um copo, sei lá, d'água. Então ele tem uma densidade, porque as moléculas de água têm um espaço entre elas, né? Se eu diminuo o espaço entre as moléculas, coloco algo que tenha mais moléculas, enfim, mais massa, mais átomos, dentro de um mesmo espaço, de um volume, ele fica mais apertado, ele fica mais denso, né? Então, densidade é o que? É a massa sobre um volume. Então, se ela for maior que a densidade da água, ela vai afundar, se for menor, ela boia, né? Por quê? Porque a água, se for mais densa, ela não vai conseguir quebrar a tensão superficial da água para cair. Então, densidade é massa sobre volume, né? A concentração de massa sobre volume. E na foto, o DPI, dots per inch, ou PPI, pixels per inch, points per inch, pontos por polegada, é a densidade de pixels da imagem, ou seja, quantos pontos que você tem dependendo do tamanho, da proporção da sua tela. Então primeiro a gente tem que ter essa questão do pixel, né? É a menor unidade da imagem. Todas as imagens são compostas por pixel. Então vamos supor, toda vez que eu fizer uma imagem para a internet, eu vou usar o que? 72. E quando eu for imprimir, eu vou usar 300, 360, né? No mínimo 300. Por quê? Porque quando você vai imprimir, você vai ter uma reprodução em tamanho real, você precisa ter mais pontos por polegada. Então, só para a gente entender, eu vou fazer aqui duas imagens com o mesmo tamanho. Eu vou colocar aqui 50 centímetros por 50. Uma eu vou deixar 72 pontos por polegada, que é da internet. E eu vou fazer, deixa eu colocar o fundo aqui, pintar o fundo de branco. Eu vou fazer uma nova imagem, aqui de 50 por 50 ó, centímetros, mesmo tamanho, centímetros, 50 por 50. Só que eu vou colocar aqui 300 pontos, 360 vai. Para a gráfica 300 já seria suficiente, eu vou colocar 360 pontos por polegada. E eu vou fazer aqui, ó, vou pintar de branco também. A gente já viu que demorou mais para pintar de branco, o computador precisou pensar um pouco mais, né? Deixa eu deixar elas mais ou menos no mesmo formato aqui. Aqui o Photoshop, o zoom dele não tem um meio termo, mas enfim. Embora essa pareça menor, elas têm o mesmo tamanho, tá? É só na tela aqui o zoom que não está ajustando. Eu vou fazer uma terceira, que eu vou colocar aqui a resolução de, sei lá, 5 pontos por polegada. Vou bem baixo e vou colocar aqui, ó, 50 por 50 centímetros. Então eu tenho aqui, ó, eu vou pintar o fundo de branco. Parece que essas três fotos aqui, ela tem o mesmo tamanho, essas três imagens. E elas têm, essa aqui parece menor, mas é o zoom aqui que não está ajustando direitinho, mas ó, beleza, melhorou. Parece que as três têm o mesmo tamanho, e realmente tem, elas têm 50
centímetros de largura que eu coloquei aqui, ó, na imagem, tamanho, ó. Vamos colocar aqui largura em centímetros. Ela tem 50 por 50. Essa aqui, imagem, tamanho da imagem em centímetros, ela tem 50 por 50. E essa aqui, imagem, tamanho da imagem, ela tem centímetros 50 por 50, arredondando, né? E note que, por exemplo, se a gente pegar aqui uma foto da modelo, um pixel, como eu falei na aula de cor, ele não pode ter duas informações de cor. Cada pixel tem que ter uma informação de cor apenas, né? Então, quer dizer, fazer uma foto nada mais é que você pegar vários bloquinhos Lego ou Minecraft, né? E ir fazendo, juntando aqui de várias cores para criar essa ilusão de ótica, né? Quando eu vejo de perto eu enxergo os pontos, quando eu vejo de longe eu não enxergo mais. Que é meio que aquele esquema de pixel art que eu já ensinei a fazer aqui no curso. O que é um pixel art? É quando você vai um desenho desenhando os pontos, né? Então pixel art, ó, você faz um desenho desenhando os pontos. O pixel é a menor unidade da imagem, ou seja, você não vai ter nada menor que um pixel. Então quando eu tenho um jogo, algo meio assim, eu tenho o pixel art, né? Que eu vou desenhar aqui os sprites do meu game, todos seguindo aqui os pixels. Aí eu posso pintar aqui, enfim, fazer o cano do Super Mario, ou o que eu quiser, né? Deixa eu mudar a cor aqui, né, para verde. Aqui, ó. Né? Enfim, a gente já deu aula de pixel art e tal, né? Isso aqui é um pixel, então, né? Então, quer dizer, quanto mais eu vario a cor, ó, se eu tiver aqui vários pontinhos juntos, eu vou formando aqui a imagem, né? Não tem nenhuma parte na imagem que seja menor que o pixel, é que aqui ele vai variando muito a cor, né? Que é o pixel art aqui que eu mostrei para vocês. Então aqui, ó, deixa eu pegar pixel art, é o que é um desenho feito como se fosse crochê, sabe? Moldes de ponto cruz do crochê, Crochê é um tipo de papel, né? Aí vai formando aqui, ó, o pixel art, né? Enfim. Você pode ter pixel art no Minecraft, as pessoas fazem, que eles pegam os bloquinhos do Minecraft, como se cada bloco fosse um pixel, e aí eles vão no Minecraft aqui juntando, ó, para fazer como se fossem sprites, né? Sprites de personagem, ok, naqueles jogos antigos 3D, 2D, de plataforma, você tinha os bonequinhos assim, ó, o RPG, e tem esses spritezinhos feitos com pixel, a gente enxerga aqui. Que é como se fosse um molde crochê, sei lá, Sonic. Sei lá, você quer fazer um crochê do Sonic, bordado, né? Na verdade, crochê não, bordado, né? Então você quer fazer um molde aqui, ó, bordado do Sonic. Você tem lá onde que tem que ser os pontos da agulha, né? Enfim, ó. Esses moldes de bordado é como se fosse um mapa de sprite, né? Para você fazer pixel art, ou seja, você fazer os pontos, né? Então, eu tenho três imagens aqui, ó. Tecnicamente elas têm o mesmo tamanho, 50 centímetros de largura por 50 centímetros de altura. O problema é que em uma aqui eu tenho, na primeira, 72 pontos por polegada, ou seja, cada polegada. Aí a gente pega aqui, por exemplo, acho que é 2, quer ver, ó, 1 polegada em centímetros aqui, ó. A gente pegar aqui a conversão, é 2,5, 2,54, então uma polegada é 2,54 centímetros. Então quer dizer, a cada 2,54 centímetros aqui, que é uma polegada, eu tenho 72 pontos. Essa aqui, eu tenho, que é aqui, ó, 360 pontos, que é pixels, por polegada. Essa aqui, em cada 2,54 centímetros aqui, cada polegada, eu tenho 360 pontos. Enquanto nessa aqui eu só tenho 72. E nessa última imagem, eu tenho 5 pontos em cada 2,5 centímetros. Então, olha só. Vou colocar aqui, até aqui na ordem do maior para o menor. Ó. Essa aqui tem 300, essa tem 72 e essa aqui tem 5. Elas parecem do mesmo tamanho, né? Tem 50 por 50, mas veja aqui. Essa está com 8,33% do tamanho original. Essa já está com 41,3% e essa já está com 607%. Quer dizer, essa aqui, o tamanho original dela no 100% é o que? Isso aqui, ó. Ó, 102%. E essa ainda está com 8%, quer dizer, o 100% dessa é muito,
maior, né? Eu tô fazendo aqui a comparação, tentando ajustar o zoom, né? Essa aqui então, se eu pegar o meu lápis na cor preta e deixar o tamanho de 1 pixel aqui ó, no lápis, e eu fizer uma linha, a gente enxerga ó, que essa linha tem que até aproximar, ó, ela fica bem suave, ó, a curva, ela fica bem suave, bem detalhada, porque eu tenho mais pontos ó, para trabalhar para poder fazer a curva, então ela fica suave. E aqui é a minha curva então, ó, com 1 pixel. Vou deixar o lápis com 1 pixel, mesmo tamanho. E agora na segunda, que tem 72, ó, a gente vê que parece que a curva é mais grossa. Não é que a curva é mais grossa, é que os pixels são maiores, porque tem menos pixel, é menos denso. Se você tem mais pixels, você tem que colocar mais pontos no mesmo espaço, os pontos têm que ser menores, então você consegue mais detalhe. Agora, quando você tem que colocar menos pontos no mesmo espaço, esses pontos ficam maiores. Então, parece que o pixel, que a minha linha é mais grossa, mas o pincel continua aqui, o lápis com 1 pixel, que eles são maiores, então eu tenho menos detalhe. Aqui, eu tenho 5 por polegada, então olha a diferença, como aqui a curva, um círculo, ó, ele já fica meio em escada. Enquanto aqui, ó, no primeiro, ó, o círculo ele é suave, parece que eu estou desenhando com lápis, né? Por quê? Porque se eu tenho aqui, por exemplo, eu ponho aqui várias réguas aqui, ó, vamos supor que eu tenho uma imagem que tem 300 pontos por polegada. Então eu vou colocar aqui ó, várias réguas, vamos supor que ela tenha 300, ó, vou fazer aqui, ó, colocar umas aqui, fazer de qualquer jeito, só pra gente ver, pra gente entender, ó. Então aqui ela tem, vai 300 na largura e 300 pontos aqui na altura, ó. Sei que elas estão em tamanhos nada a ver, mas enfim, tem várias réguas aqui, ó. Então são vários pontos, né? E eu para desenhar uma reta, eu só posso fazer uma curva, só posso seguir essas linhas, eu não posso cortar a linha no meio, porque o pixel não tem mais de uma cor, né? Então eu teria que preencher isso aqui, né, todo de cor. Então, ó, se eu quiser fazer uma curva aqui, ela seria mais ou menos isso aqui, ó. Uma curva, ó. Desculpa, essa aqui tem que terminar aqui. Ó. Ó, uma curva ficaria mais ou menos assim. Ó, uma curva, ela ficaria meio assim, né, ó. 300, né? Se eu tivesse menos, vamos supor que eu vou deletar agora metade dessas retas aqui, ó. Tem um menos aqui. Eu tenho menos aqui também, ó. Vou deletar algumas daqui, ó. Agora, como que ficaria... Deixa eu jogar essa aqui pro lado. Como que ficaria a minha reta aqui, ó. Minha curva, ó. Espera aí. Ó, ou seja, ela vai ficando cada vez mais quadrada, ó. Se eu tivesse mais ainda, eu poderia fazer assim, ó. Então, quer dizer, quanto mais pontos eu tenho para pintar, mais suave é o meu traçado. Então, isso é a quantidade de pontos por polegada. Se você tiver que trabalhar com arte, ó, imagem, tamanho da imagem, se você for fazer coisas para web, a resolução é sempre 72 pontos pixels por polegada. A gente só usa pixel na web, no online. Por quê? Porque pixel é um ponto físico, né? Então pixel a gente só usa esse conceito no online. São 72 pontos por polegada. Quando a gente trabalha graficamente, não é PPI, que PPI é points, né? O pixels per inch, né? Pixels por polegada, PPI. Para impressão é DPI, é doints per inch, pontos. Parece igual, mas quando a gente vai imprimir, tem que ser 300 aqui, ó, no mínimo. Por quê? Porque, ó, aqui é pontos, aqui é o DPI, em cima é o PPI. 300, por exemplo, para a internet a gente usa 72, né? Para a gráfica a gente usa 300. Por quê? Se a gente converter o PPI para DPI, aqui, ó, vamos fazer uma imagem aqui, ó, arquivo novo, fazer uma imagem com 300 PPI.
pixels por polegada. E agora vamos converter ela aqui para DPI. Ela cai para 118, ou seja, eu preciso de mais pontos na impressão para poder equiparar, para eu poder fazer a imagem, a reprodução em tamanho real. Se eu tivesse uma imagem aqui já com 72 pixels por polegada, PPI, quando eu for converter ela aqui para DPI, ela ficaria só com 28, ou seja, não dá. Como na impressão é uma reprodução em tamanho real da imagem, eu preciso que ela seja muito maior, né? Então eu preciso que ela seja grande, a quantidade de pixels. Só que assim, depende muito, né? Por quê? Porque se você for olhar de perto, né? Por exemplo, aqui nas telas, se você tiver uma tela pequena, tela de celular, você não enxerga muito bem os pontos, né? Agora se você vê isso no cinema, no telão, de perto, aí você começa a enxergar os pixels. Mas, por exemplo, se você vai imprimir algo e vai ver de perto, é um adesivo que vai pôr numa parede, ver de perto, a resolução tem que ser muito alta, porque você vai chegar perto, vai ver pixel e tal. Agora, outdoor, se você vai colocar alguma coisa na rua, distante do público, imagens muito grandes, os arquivos ficariam muito pesados. Então você não precisa mandar para a gráfica em altíssima resolução com muitos pontos, porque vai travar, vai dar trabalho para impressão, né? A não ser que seja um vetorial, mas aí se você usar foto, que é um bitmap, é um mapa de bits, a ideal é você mandar em menos resolução, porque vai ficar impresso, vai dar para ver os pixels? De perto sim, mas como o outdoor é para ser visto de longe, quando você olhar de longe, você não vai enxergar. É igual a sua TV, né? Se você tiver um vídeo na TV em baixa resolução e for ver a TV de perto aqui, aí você vai enxergar. Agora, se o vídeo estiver em baixa resolução e você for assistir a TV a 4 metros de distância, você não vai ver mais os pixels da tela, né? Então, quer dizer, você pode... se você tem uma TV muito grande, você compra lá uma de 50 polegadas, mas você não pode ver de perto, senão sua vista vai dar tilt, né? Vai dar problema, muita intensidade luminosa, vai cansar a vista, então você tem que assistir a 5 metros. Se você a 5 metros pegar o seu celular e colocar na frente da sua cara, talvez ele fique até maior do que a percepção que você tem do tamanho da TV. Então, quer dizer, no celular o vídeo ele tem que ter uma resolução, a tela é menor, mas você está vendo de perto. Na TV a tela é maior, ela estoura mais os pixels, mas você está vendo de longe. Está meio que fazendo uma compensação, né? Enfim, a gente já vai entrar nessa questão de tela, mas aqui para a gente entender, ó, eu tenho esse desenho aqui, esse desenho que fiz, deixa eu fechar isso aqui, fechar esse aqui também, que a gente não vai usar mais. Eu fiz para uma amiga minha e para um namorado dela, então eu desenhei os dois meio que em estilo anime. Mas enfim, ó, eu vou pegar essa imagem aqui, ela tem 29,7 centímetros por 42 de altura, né? 29,7 de largura, 42, é uma A3. Para a internet, para a tela, a gente não fala em centímetros, a gente fala em pixels. Então ela tem 3.508 por 4.961. Né? Ela está em altíssima resolução porque a intenção disso foi imprimir em A3, né? Então 300, né? Eu vou copiar, fazer um arquivo novo e vou pegar essa imagem, o tamanho dela e diminuir para 72 pontos por polegada. Eu diminuir, então menos pontos, mas ela vai manter o mesmo tamanho. Eu quero que ela mantenha o mesmo tamanho aqui, ó, em centímetros. Mas a gente já vê que o tamanho em pixels já diminuiu. Por quê? Porque a cada 2,54 centímetros, em vez de 300 pontos, eu tenho só 72. Então já diminuiu, ok? Aí, eu vou... Ó, parece que é igual, ó. Parece que não mudou nada. Parece que elas deu o mesmo tamanho, ó. Parece que nada mudou. A gente já vai ver. E eu vou pegar de novo aqui, ó, ela. E eu vou colocar... Agora eu vou chutar o balde aqui. Eu vou colocar, sei lá, 15 de resolução. E ela continua com 29, né? Enfim, aquele tamanho lá. Ó. Então, eu vou fazer mais uma aqui. E eu vou colocar... Desculpa, deixa eu ver aqui, arquivo novo. Fazer mais uma e eu vou colocar resolução 5 aqui. Essa aqui não tem nada a ver. Não, vou colar ela. Imagem. Tamanho da imagem. Agora eu vou mudar aqui para 5. Deixa eu só fazer de novo aqui, ó. Arquivo novo, ok. Colei, e agora aqui, imagem, tamanho da imagem, Alt, Ctrl I, e mudo aqui para 5 a resolução.
Eu tinha feito a resolução antes de colar, por isso que deu erro. E aí eu vou ampliar ela aqui, ó. Então, é nítido que quando eu vou diminuindo a quantidade de pontos por polegada, se eu tenho um espaço e eu tenho que pôr mais pontos, tenho mais resolução, no espaço tenho mais pontos, os pontos são menores. Pontos menores me permitem ter mais detalhes. Conforme eu vou tirando a quantidade de pontos, eles vão ficando maiores, eu começo a perder detalhe, porque eu não posso ter duas informações de cor no mesmo quadrado, né? Aqui é nítido, ó, daqui para cá você vê e daqui para cá você também nota, ó. Mas daqui para cá parece que você não está vendo tanta diferença, né? Parece que a imagem está igual, embora essa tenha 300 dpi e essa tenha ppi e essa tenha 72. Não tem muita diferença entre uma e outra. Será que não tem, né? Para a internet, tudo que eu pego da internet é 72. Então qualquer imagem que eu pegue do Google aqui, ó, mesmo que eu pegue uma foto aqui de modelo aqui, uma foto que eu coloquei grande, ó, pedi tamanho grande, ó. Essa tem 2.500 pontos por 1.667. Vou copiar a imagem. Sempre que eu vier aqui arquivo novo, ó, ela sempre vai vir em 72. Então toda imagem para a internet é em 72. Aí, aqui a gente nota, ó, 5 pontos por polegada, a cada 2,54 centímetros eu tenho 5 pontos. Essa tem 15, eu acho. Essa tem 72, essa tem 300. Tem diferença dessa para essa? Parece que não, mas ó, essa aqui está com 15% do tamanho. Ou seja, eu ainda posso ampliar muito ela, aplicar bastante zoom. Essa já está com 64%. Essa está com 316, já é ampliada. Essa está com 964. Então, essa aqui, ó, se eu for ampliando, eu posso ampliar muito até começar a ver o pixel. Ela tem alta resolução. Ó, agora que eu estou enxergando aqui os pontinhos, ó, agora que eu estou vendo os pixels, ela já está com 600% do tamanho, mas 100%, ó, esse é o tamanho real dela. Ó. A partir daqui até aqui eu não enxergo os pixels. Essa está com 64. 100. Esse é o tamanho real. Olha o tamanho real dessa e o tamanho real dessa. Parecia que elas eram iguais, vistas de longe. Por isso que eu falei da compensação. Mas, ó, se eu colocar aqui, ampliar o rosto dela aqui, ó, e comparar com o rosto dela aqui, ó, como a gente já perde detalhe, ó, que 300, você tem bastante espaço aqui, os quadradinhos são pequenos, então dá para ter muito detalhe. 72, ó, já perdeu, então quer dizer, imprimir isso aqui ia ficar assim, borrado, pixelado. Tem uma forma, imagem de modo cromático de cores indexadas, que eu falei na aula de pixel art, de como ampliar pixel art sem perder resolução, mas isso é outra coisa. Olha essa aqui, vamos dar o close na cara, no rosto, né? Olha, ficou esse quadrado gigante, já é 3.200% do tamanho. Essa aqui, então, já é 3.200 do tamanho. O Photoshop nem amplia, nem chega no rosto dessa aqui, ó. Ele nem deixa ampliar, enquanto essa aqui eu ainda posso ampliar o olho, pelo menos até aqui, mas com os pixels marcados, e essa aqui eu posso ampliar até aqui, ó. Então, quer dizer, olha a diferença, como quantidade de pixel faz diferença na resolução, né, ó. Aí vamos comparar aqui, ó, quer ver? Vamos pegar essa imagem. Aparentemente, ó, parece que as duas são iguais e têm o mesmo tamanho, embora essa esteja 17%, essa já está no 72%. Vamos copiar essa imagem aqui, ó, Ctrl C, e jogar em cima dessa. Olha a diferença de tamanho entre essa e essa. Vamos pegar essa aqui, ó, pegar aqui, Ctrl C e colar aqui. Olha só, vamos pegar essa aqui, Ctrl C e colar aqui, ó. Olha o tamanho que ela ficou. Então, olha a diferença entre 5 pixels por polegada, 15, 72 e 300, né? Se eu pegar essa imagem e ampliar, fazer aqui, ampliar com reamostragem aqui de pixel, ó, vou deixar ela do mesmo tamanho da outra, ó. Aí fala, mas eu posso ampliar ela, beleza, ó, deixei com o mesmo tamanho. Parece que não deu muita diferença, né? Será? Olha essa que eu ampliei. O Photoshop ele criou artificialmente mais pixels. Ó. Olha como ele perdeu, como ele embaçou. Então quer dizer, deu perda assim. Vamos pegar essa aqui, fazer o Ctrl T e aumentar. Ó. Vamos fazer em todas, ó. E vamos pegar essa pequenininha aqui, ó,
colar ela aqui no canto, Ctrl T, que é editar a transformação, né, redimensionar. Então olha só, a pequenininha, a de 5, né, a de 15, a de 72 e a de 300. Olha como as linhas dessas são muito mais definidas. Ó, olha aqui, ó. Isso aqui é um baça. Por quê? Porque quando você faz um aqui imagem, ó, editar, tamanho da imagem, você pode fazer uma reamostragem de pixel aqui, que ele vai criar pontos artificialmente para preencher a lacuna, mas ó, não substitui resolução, né? Resolução é diferente de qualidade. Qualidade já é uma coisa mais subjetiva, né? Qualidade da imagem. Será que a imagem tem qualidade? Será que não tem, né? Resolução é isso que eu mostrei. Qualidade, por exemplo, eu posso ter essa imagem aqui, ó. Copiar a imagem. Ela tem 1024 por 1024, ó. Arquivo novo, ok. Essa foto tá bonita? Tá. Tá bem exposta. A cor tá legal, ela ficou esmiuçada, esmaecida, né? Desculpa, esmiuçada, não, esmaecida. Mas ela não tem resolução, ó. Eu não enxergo muito bem os cabelos, eu já começo a ver os pontos, ela quadricula, né? Eu posso até vir aqui, ó, visualizar, mostrar grade de pixel, ó, né? Então, quer dizer, eu consigo ver aqui onde os pixels estão. Então, quer dizer, ela tem qualidade, mas não tem resolução. Agora eu posso ter uma foto, por exemplo, essa aqui tem qualidade e não tem resolução. Agora essa aqui no caso, quer ver, ó, quando eu peguei ela e aumentei, essa foto tem resolução, porque olha, ela tem vários pixels, ó, como, quer ver, vamos colocar aqui, visualizar, mostrar a grade de pixel, ó. Se a gente pegar, como eu reamostrei ela, quer ver, vamos pegar essa aqui, não. Aqui, ó, na realidade dá pra ver a diferença aqui, ó. Como os pixels eles vão ficando menores, né? Mas quer ver, vamos pegar uma pequenininha aqui. E eu vou, imagem, tamanho da imagem, eu vou colocar ela com os pixels aqui de 58, eu vou colocar 6.000. Ele vai, ó, tá aqui. Essa imagem, que é isso que eu mostrei aqui, que eu falei pra vocês, ó, ela tem resolução. Porque olha quantos pixels ela tem. Aquela hora eu mostrei o arquivo errado. Essa aqui que é o certo, né? Mostrar a grade de pixel, ó. Olha só, ela tem muitos pontos, ó. Olha, os pixels são minúsculos, ó. Então ela tem resolução, mas não tem qualidade. Por quê? Porque tá horrível, tá embaçada. A subexposição aqui que fez, né? Subexposição é quando está muito escuro, tem a sobreexposição que está muito claro. Essa tem qualidade, mas não tem resolução. Essa tem resolução, porque tem muitos pixels, mas não tem qualidade. Então qualidade é subjetivo. Então, olha aqui, por exemplo, nessa aqui, vamos aplicar, visualizar, mostrar a grade de pixel para todas elas. Visualizar, mostrar, grade de pixel. E nessa aqui, deixa eu fazer um Ctrl Z, vamos vir aqui, ó, visualizar, aqui a grade de pixel já está aberta, aqui também, e essa aqui, deletar essas imagens daqui, deixa eu fazer essa aqui, deletar essas daqui, vou abrir esse aqui de novo, para não interferir aqui vamos abrir a original aqui, que é essa aqui, ó, juntos, nome logo, ok. Vamos vir aqui, ó, imagem, visualizar, mostrar, grade de pixel. Essa que está em alta resolução, a gente enxerga claramente, olha só como os pixels são minúsculos. E olha quantos pontos eu tenho, né, aqui, ó. A cada 2,5 centímetros eu tenho 300 pontos, olha só. Essa aqui, que está com 72, a gente já vê que o A, olha, já começa a perder. Por quê? Porque os pontos são maiores, eu tenho menos pontos. Olha a diferença em relação ao A dessa aqui, ó. Ó. Cadê? Aqui, ó. Ó. 72 para 300. A que tem 15, então, eu nem consigo gerar letras. Por quê? Porque não cabe. Olha como os pixels são maiores. E aqui tem 5, então olha como são maiores ainda. Então aqui a gente vê, ó, o tamanho dos pixels em 5, resolução 5 pontos por polegada, resolução 15, resolução 72, ó, já são bem mais pontos, ó.
E a 300, então, são muito mais. Ó. Então é assim que a gente fala sobre a resolução de imagem e a diferença entre resolução e qualidade, né? Resolução é uma coisa, qualidade é outra e a gente não pode confundir. Aí vem a questão dos tamanhos de tela, né? Isso aqui eu já usei, beleza, aqui também. Questão de tamanho de tela. A gente tem hoje tela HD, tela Full HD, né? A gente sabe que quanto mais a resolução da tela, quer dizer que ela tem mais pontos dentro do tamanho, né? 20 polegadas, 30, 40, 50, ela tem mais pontos dentro do tamanho. E hoje tem diversas resoluções de tela, o HD, enfim, formatos de telas mobile, celular, tablet, notebook, televisão, então, ó, tem vários. E aqui a quantidade de pixels, ó. Uma HD, ela tem 1280 de largura, é sempre assim, largura e altura, a convenção. 1280 pontos de largura por 720 de altura. Então você vai multiplicar 1280 por 720 para saber quantos pontos ela tem aqui, né? E aí você vai dividir pelas polegadas, né, para saber a densidade de pixel. Aí tem aqui o Full HD, o 2K, o 4K, o 8K tem 7680 por 4320, enquanto essa aqui tem 1280 por 720. Enfim, aqui parece que ela está ficando maior, mas isso aqui é um gráfico de resolução. Polegada é polegada, uma tela de 40 polegadas em HD vai ter 40 polegadas em 8K. Mas na HD os pixels vão ser maiores, como a gente viu aqui. Todas têm 50 centímetros, mas numa a gente vê mais os pontos, né? Só que hoje, tipo, a tecnologia do 4K, ela é cara e ainda não é acessível, né? Então TV 4K não chegou ainda aqui no Brasil. Na América chegou, né? Nos Estados Unidos já estão desenvolvendo 8K. Então qual que é a vantagem de eu ter hoje uma câmera, um celular que filma em 8K, se eu não tenho hoje uma TV com densidade de pixel 8K e que o olho humano já não chega? A vantagem do 8K é zoom digital. Como assim? Hoje, as câmeras, elas fazem zoom pela lente, pela variação de distância focal, que a gente fala mais sobre isso na aula de fotografia, o que é distância focal. Então, quando você dá zoom, é o nome vulgar, assim, para variação de distância focal. A gente chama de zoom, mas é a forma chula, assim, mais simples de falar variação de distância focal. Então, o zoom, a lente ela tem que andar, né? O cálculo lá da ótica, a lente ela sai, né? Ela sai da câmera, ela vai para frente e para trás para fazendo zoom. No celular não tem isso da lente vai e volta. Então no celular tem zoom digital, que é o que? É uma ampliação artificial de pixels. Zoom digital é você pegar a foto e esticar ela, né? Pegar essa foto aqui, ó, Ctrl T, ó, então, ó, tá vendo os detalhes aqui? Então eu tenho um vídeo, eu filmei assim no meu celular, zoom digital, eu quero dar um zoom no olho dela. Então ele vai digitalmente esticar a sua imagem, mas ó, embaçou, quer dizer, zoom digital perde a qualidade da imagem, né? Qualidade, né? Por quê? Porque mantém a resolução, mas você pega um detalhe lá no fundo e puxa, né? A não ser que seja, por exemplo, a Samsung e a Huawei, lançaram o Note 20, o S20 Ultra, né, e o Huawei P4, que ele tem o que? Ele tem as câmeras, ela é periscópica, porque assim, a câmera ela não pode sair do celular aqui, né, ela sair e voltar, ela é parada. Então o que a Samsung fez e a Huawei fizeram? Uma câmera periscópica, que é igual um submarino. Tem um vídeo do YouTube, que eu acredito que eu vou conseguir encontrar, que é do canal do Jerry Rig Everything. E a câmera periscópica ela é deitada. Em vez dela saltar para fora, ela é deitada na horizontal e tem um espelho que reflete o que está em cima. Então, em vez da câmera saltar e voltar, ela está na horizontal, ela vem para frente, ela vem para o lado, ela desliza, ela chega perto e longe do espelho. Então, ela consegue variar a distância focal e refletir, pegar a luz que está vindo em cima, bater e chegar no sensor. Vou colocar aqui, ó, Galaxy S20 e aqui, ó, Galaxy S20 Ultra aqui, ó. Nesse vídeo ele desmonta o smartphone e a gente consegue enxergar como que a câmera é por dentro. Então ela faz o zoom digital, ele é mentira. Mas no caso dessa câmera ela consegue ter um zoom ótimo porque a lente é periscópica aqui, ó. A lente está deitada
Isso daqui é estabilização ótica, isso aqui é estabilização ótica, quer dizer, quando você treme o celular, a lente ela treme inversamente para compensar. Estabilização ótica já é uma tecnologia antiga. Isso aqui é a lente periscópica, que aqui é um espelho e a lente o sensor fica aqui no fundo, a luz bate aqui e vai lá para o sensor. Em vez do sensor estar atrás, ele está de lado. O sensor ele está aqui, ó, ele está em pé. Em vez de ele estar aqui colado, o sensor da câmera ele está aqui. E dessa forma, a lente consegue ir para frente e para trás aqui. Esse carrinho anda. Então ela ir para um lado e para o outro é como se ela saltasse do aparelho. Só que em vez dela ter que sair, né? Ela só vai o que? Ela desliza aqui nesse trilho, ó, para frente e para trás, ó. E aqui esse espelho, essa lente aqui espelhada faz isso. E aquilo lá, se a gente pegar, por exemplo, Nokia Lumia 920, ia pegar esse aqui, ó. Ele mostra aquilo lá que eu falei de estabilização ótica. Tem uma parte aqui do vídeo, se eu não me engano é desse aqui, que mostra como que funciona a estabilização ótica dentro dele. Aqui, ó. Aquela lente solta, se você pegar, às vezes, seu celular e ele tiver estabilização ótica, você pegar, colocar no ouvido e sacudir, você vai escutar um barulhinho, parece que tem algo solto. Não é que ele está quebrado, é que a lente ela fica meio solta para compensar você tremer o celular. Se não tem estabilização ótica, a lente é fixa, ó, quando você treme o celular, você borra a foto. Agora, se tem estabilização ótica, ó, a lente vai tremendo junto para cima e para baixo e sempre fica estabilizada a imagem, ela compensa o seu movimento. A estabilização digital, na realidade, ela pegar a sua foto, ampliar um pouco e cortar as bordas e compensar com esse enquadramento. Enfim, depois em fotografia a gente fala mais. Mas o que eu quero dizer é que o zoom digital das câmeras é mentira, né? Zoom digital não é zoom. Ele não dá qualidade, ele é ruim de ser aplicado. Por quê? Porque ele faz a sua foto perder, sua filmagem perder qualidade, a não ser que tenha uma lente, por exemplo, do Note 9 e do S9 tem uma lente que abre, ela tem uma lente de zoom, que ela tem uma distância focal na lente, então tem uma lente para cada distância focal, né? Não tem como variar a distância focal da lente porque ela não sai e volta do seu celular. Dá para variar a abertura na linha S9, S10, Note 9 e Note 10 tem a lente de abertura variável, mas isso é outra questão, né? Então não tem zoom digital. Então para que eu tenho um celular que filma em 8K se eu não tenho uma TV hoje, uma TV 8K, uma TV em 4K? Por isso, ó. Se eu quero essa imagem aqui, ó, vamos pegar essa imagem aqui, fazer um documento novo aqui, ó, de, centímetros, vamos colocar que ele tenha de largura 50 e de altura 30, ok? Centímetros. Eu vou pintá-lo de branco. E aí eu vou colar esse monitor aqui, vou pegar a varinha mágica, vou tirar o fundo dele. Essa mulher aqui, eu vou recortar essa foto aqui, só pra gente entender, ó. Vamos supor que esse monitor ele seja Full HD. E eu vou colocar uma... deixa assim. Esse monitor é Full HD. E eu tenho essa imagem que eu gravei. E olha que engraçado, né? Esse monitor aqui da Cissa Magazine, eles usaram essa foto demonstrativa. Eu achei essa foto, tá aqui. São as 15 melhores fotos de paisagem de 2019 do concurso. Então eles usaram a foto lá do concurso, eu achei essa imagem. Vamos supor que essa imagem, meu monitor ele é HD, Full HD, então ele tem lá o tamanho lá de pixel, a resolução, ele é HD, ele tem 1280 por 720. Esse é o tamanho, a resolução do meu monitor, não o tamanho é a polegada que ele tem. E eu gravei com um 8K, com uma câmera 8K. Então, ó, Ctrl V, eu gravei aqui com a minha câmera 8K, então o tamanho proporcional da minha imagem no 8K é isso aqui, só que o meu monitor, ele é Full HD. Então, o que acontece? Quando eu exibo essa imagem no monitor, deixa eu converter em objeto inteligente, eu vou comprimi-la, ó, vou comprimir a imagem até a largura aqui dele, ó, para ela ficar assim. Quer ver? Deixa eu pegar aqui nesse monitor e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um fundo nele, deixa eu fazer a seleção aqui, na camada do monitor para a gente entender melhor, ó. Vou selecionar aqui a camada do monitor, criar uma camada nova, pegar aqui um balde de tinta branco e pintar e deixar aqui meio que em opacidade, ó, só para a gente enxergar melhor, ó.
Então, quer dizer, a minha imagem, aqui no caso a foto, ela tem mais altura, então no monitor ele, para não deixar ela assim, ó, achatada aqui, né, aqui eu achatei a imagem, vamos considerar assim. Então eu tenho uma foto original, que eu gravei ela em 8K, grande. Aí quando eu vou exibir essa imagem aqui no meu monitor, ele vai comprimir para ficar assim, né? Só que aí o detalhe é, a minha imagem ela tem mais resolução que isso, ela é mais do que isso. Então se eu quisesse, por exemplo, eu filmei isso aqui em 8K e joguei nesse monitor, então eu diminuí, assim, eu comprimi para cá. Mas se eu quisesse deixar o tamanho real da imagem, ó, eu poderia dar um zoom digital até mais ou menos essa ponta da pedra sem perder qualidade. Por quê? Porque embora eu tenha colocado a imagem comprimida aqui, como o meu arquivo é muito maior, eu posso esticar ela, porque eu posso esticar além da resolução do monitor e chegar nisso aqui. Então aí eu consigo dar um zoom, ganhar alcance, assim, zoom digital, porque eu tenho uma imagem que tem muita resolução, tem muito pixel. Então aí é possível, eu estou checando se está gravando aqui certinho, aí é possível fazer esse tipo de coisa, porque ela tem muita resolução. Agora, por quê? Porque eu gravei ela grande, e aí eu comprimi ela para ficar pequenininha. Mas se eu quisesse no Premiere tal, eu joguei lá o Premiere, tem a imagem aqui. Tem a minha, sei lá, peguei uma sequência, criei uma sequência Full HD, eu joguei. Aí quando eu jogar a minha foto aqui, o vídeo vai ficar grande. Eu vou lá no Premiere e vou diminuir ele para o tamanho da minha sequência, né, para ficar aqui. Mas se eu quisesse, eu poderia aumentar ele de novo e ganhar zoom. Então, quer dizer, deixa eu converter em objeto inteligente. Ó. A vantagem de converter uma imagem em objeto inteligente é que se eu não converter, eu diminuir e depois aumentar, ela vai ficar zoada. Ó. Agora, se eu converter em objeto inteligente, isso dentre outras coisas que a gente viu no curso de criação, se eu converter, ó, eu posso diminuir, ela ficou com esse X dentro, e aumentar de novo que ela não perde resolução. Então, enfim, fui lá no Premiere, criei uma sequência Full HD, ele me mostra a prévia da sequência. Aí quando eu importo o meu vídeo 8K, ele está gigante. Aí eu vou lá e diminuo ele aqui, ó. Só que se eu quiser fazer um efeito que parece que a câmera está aproximando, eu posso ir no Premiere e fazer a câmera ir aproximando, sem perder imagem, porque eu não vou enxergar os pixels, por quê? Porque ele tem muita densidade, ele chega até esse tamanho. Olha a resolução que deu. Se eu tivesse já gravado assim, pequenininho, e quisesse, se eu já gravei em HD, em Full HD e for aumentar, olha como eu vou perder detalhes, ó. Ó, aqui em 8K, puxando o zoom lá para a ponta, e aqui em HD, puxando o zoom. Então, quer dizer, isso aqui é o zoom digital. Se você puxa o zoom digital e deixa ele maior do que a resolução de saída do seu vídeo, vai dar esses problemas. Então, por isso que serve o 4K, o 8K, para você ganhar zoom, ganhar possibilidade de aproximação. Além de ter mais detalhe, nitidez, se você tiver uma TV 8K, 4K. Mesmo assim, hoje tá ficando mais popular celular que grava em 8K, 4K. Já até chegou no Brasil, né, os novos da Samsung e tal. Não sendo patrocinado, quem dera, né? Mas as TVs ainda está demorando. Mas a vantagem é, você pode ter um celular que grava em 8K, mas você não vai usar ele para passar na TV 8K. Então qual que é a vantagem? Fazer produções mais profissionais, assim, poder ter mais versatilidade na edição. Mas tem um problema, né? O movimento, ele é uma ilusão. O movimento é a sequência de cenas paradas, é igual um stop motion. Você vai fazer uma animação stop motion de massinha. Então aqui, quer ver, ó, stop motion. Você vai fazer lá quer ver, mostrar para um making off. Vou fazer uma animação lá de massinha. São várias fotos de bonequinhos, você tem que tirar 24. Se você tiver, dependendo do FPS, que é frames per second, não é? Se fosse no videogame era first play shooting, né? Que é jogo em primeira pessoa de tiro. Mas aqui no FPS, frames per second, frames por segundo, o olho humano enxerga em média 24 quadros por segundo. Então quando você vê algo em movimento, é como se fossem 24 fotos por segundo. Então quer dizer, ó, você vê uma animação em stop motion, parece que o cavalo está andando,
mas é porque a pessoa foi tirando várias, tirou a foto, mexeu um pouquinho, tirou a foto, mexeu um pouco, tirou, mexeu, tirou. Então, dependendo, sei lá, se o filme for a 48 fps, ele fez 48 fotos por segundo de vídeo, né? Se for 24 fps, ele fez 24 fotos por segundo, né? Tem uns que fazem a 12, por exemplo, para gerar um filme de 24 fps, fazendo 12 fotos por segundo, ele deixa cada foto ficar 2 frames de tempo. Dá certo, mas fica aquela animação mais dura, mais blocada. Então, quanto mais frames por segundo, melhor, né? Então, quer dizer, quando você grava com seu celular, com a sua câmera, é como se cada segundo de gravação fossem 24 fotos, 30, depende da convenção, né? TV 24, cinema, TV, se eu não me engano, é 30. O Hobbit foi o primeiro filme com 48. O Olho Humano é em média de 24, por isso que o cinema é assim, né? Então, quer dizer, imagina, se você tiver um celular, quer ver, vamos lá, na resolução de tela, e se você gravar em Full HD, você vai para cá e vai gravar 60 fps, que é o que os celulares gravam hoje. Então, cada segundo de gravação, você vai ter o armazenamento no celular, cada segundo gravado como se fossem 60 fotos desse tamanho. Agora, imagina você gravar em 8K. Cada segundo de gravação você ter 60 fotos desse tamanho. Então, quer dizer, é muito mais pesado o arquivo, né? Então, tem que ver se realmente é útil. Se for fazer um vlog, para que você vai gravar em 8K para mostrar a sua cara, para enxergar os poros da sua pele, né? Então, depende muito de qual uso você quer fazer. E em fotografia, tem a questão do megapixel. Antigamente a gente tinha o quê? Os filmes de película. Isso a gente fala no curso de foto, né? Que são essas películas, filmes químicos aqui, né? Que eram esses materiais fotográficos que eram revelados e tal. Hoje o filme foi substituído pelo sensor de câmera, que é aquilo que eu mostrei lá dentro daquele celular, que são os CCDs e depois evoluiu a tecnologia para os CMOS, que é a sigla de Complementary Metal Oxide Semiconductor, né? Mudou a forma que eles eram feitos. Antes chamavam CCD, Charge Coupled Device, mas eles queimavam com o tempo, faziam fantasmas. Então foi criado um CMOS, enfim, tem toda uma explicação científica, tecnológica que não vem ao caso do vídeo, né? Mas enfim, as câmeras mais profissionais, elas têm sensores com pixels maiores. Pixel maior significa que eles podem captar mais luz e captar mais detalhe. Megapixel, o que é o megapixel? A câmera tem 13 megapixels, 5 megapixels. É a densidade de pixels, né? É o DPI, PPI, isso convertido para foto. As câmeras digitais, geralmente, como elas são digitais, elas fazem fotos mais pensando em publicar em ambientes digitais do que imprimir. Então ela tem a saída de 72 DPI e geralmente um TIFF ou um JPEG comprimido ou TIFF. Hoje já tem câmeras que fazem formato RAW, que é o formato cru de imagem, mas enfim. Megapixel significa quantos pontos tem. Então, quer dizer, 5 megapixels são 5 milhões de pontos para formar a imagem. 13 megapixels são 13 milhões de pontos, né? Isso aqui é uma foto de 5 megapixels que eu gerei aqui para vocês artificialmente. Então, esse tamanho aqui é uma foto de... Deixa eu fazer uma camada aqui, pintar de branco. Isso aqui é uma foto de 5 megapixels, ó. Isso aqui é 39,8% do tamanho dela nesse meu monitor aqui, que eu acho que ele é HD, Full HD, enfim. Mas essa imagem, ela tem o quê? 2.560 de largura por 2.048 de altura. Se eu multiplicar 2.560 vezes 2.048, vai dar mais ou menos uns 5 milhões e 200 mil, 5 milhões e 280 mil, alguma coisa assim, pontos. Ou seja, é uma foto de 5 milhões de pontos, 5 megapixels, né? E o tamanho da imagem, ela deveria ter o quê? 5 megabytes? Depende da quantidade de cor, né? Como a gente viu na aula de cor, cor pesa, né? Então, isso aqui, ó, uma foto de 2.560 por 2.048 pixels, é uma foto de 5 megapixels. Ao todo ela tem 5 milhões de pontos distribuídos em largura e altura. A de 13 vai ter mais. Então, quer dizer, megapixel é importante para impressão, mas não é o diferencial na câmera. Megapixel não tem a ver com qualidade, porque como a gente viu, qualidade e resolução são diferentes. E ainda mais na fotografia, às vezes acontece que um megapixel é usado como fator mercadológico. Ah, eu tenho mais megapixels que o concorrente e tal, né? Fator mercadológico porque parece que um número maior é melhor, mas às vezes,
se tiver muito pixel no sensor, os pixels vão ser tão pequenos que a foto vai perder detalhe, vai interpolar pixel. Às vezes, se o sensor for ruim, muito megapixel, pelo contrário, ele vai atrapalhar. E a imagem numa câmera fotográfica, ela é processada pela lente, ela é captada pela lente e a câmera faz um processamento interno. Então não adianta ter megapixel se a lente que capta a imagem não tem qualidade e se o pós-processamento da foto estraga, né? Hoje, celulares são câmeras profissionais, por quê? Eles têm lentes boas, as Nokia eram lentes Zeiss, né? Enfim, tem a Huawei, acho que é Leica, né? Enfim, os celulares têm lentes boas e tem um pós-processamento muito bom, ainda mais para modos noturnos. Então, isso que é um megapixel, mas não significa que mais megapixels você tem uma foto melhor. Não, você só vai ter uma foto com maior poder de ampliação, com mais detalhe. Aí vem a questão, como as câmeras não têm zoom nem para foto nem para vídeo, se você tem um sensor com mais megapixels, quer dizer que você pode puxar mais, entre aspas, zoom da imagem, fazendo um enquadramento melhor, né? Que é aquela questão daqui. Eu tenho essa foto aqui, e vamos supor que ela tenha 48 megapixels. Então, se eu for fazer um banner, vamos supor que um banner desse tamanho, eu posso puxar até aqui a imagem, né? Agora, sei lá, se eu vou fazer um banner aqui, ó. Vamos supor com um A3 aqui. Eu quero fazer um banner no formato A3, tamanho A3, que é um A4, tem 21 de largura por 29,7 de altura. Então o A3 tem 29,7 por 42, que é 2A4, né? A gente tem aula sobre tamanho de papel. Então eu quero fazer um banner A3, ó. Essa foto, vamos supor que esse é o tamanho do meu banner, e essa aqui é a resolução da minha foto. Então se eu fizer um banner, ele pode fazer assim, ó. A foto pode encaixar e eu ter aqui ela de fundo e colocar aqui as letras, as informações que eu quero no banner. Mas como essa foto tem bastante resolução, eu posso puxar o zoom aqui dela, porque ela aguenta e eu posso ter a imagem desse tamanho aqui no banner, sem perda de qualidade, porque a minha câmera tem mais megapixels. Desde que o sensor não seja bom, né? Tem sensor cropado, que é o cropped, tem o sensor full frame, que são das câmeras mais caras, que ele não é cropado, é um 35mm, enfim. Isso fica para as aulas de sensores, né? Mas isso aqui é o sensor da câmera, né? E o que é importante é a gente perceber que hoje o mercado, ele, como eu falei, quando o pixel é maior, hoje as câmeras estabilizaram, né? 13 megapixels já está bom. As câmeras dos celulares top de linha tem 13, as Canon tem 13, por quê? Porque já é um tamanho bom de ampliação. Ah, mas eu quero fazer um banner enorme, mas às vezes é como eu falei, é um banner enorme, mas para ser visto de longe. Então ninguém vai ver o pixel de longe pela compensação do tamanho, né? Tem essa questão também. Então quer dizer, 13 megapixels hoje, uma foto A4, se eu não me engano, é 5 em média. Eu acredito, pelo que eu lembro, que para você imprimir uma foto 10x15, eu acho que são 3 megapixels, você já faz aquelas fotos para imprimir, 5, você já faz um A4, quer dizer, 13 megapixels já dá para fazer fotos, banners legais, grandes, né? Hoje tem celulares que tem 48 megapixels, mas eu falei que por convenção 12, 13 já tá bom. Só que o que acontece? Se você tem uma câmera que os pixels são maiores, entra mais luz. Então quer dizer, você tem mais detalhe, uma visão noturna melhor, mas o pixel maior não significa mais pixel. Você pode ter uma câmera de 13 megapixels, que os pixels são pequenos, e uma câmera de 13 megapixels que os pixels são maiores, porque o sensor é maior, não que ela tem mais pixels. Então quer dizer, a foto vai ficar melhor na câmera que tem mais o pixel maior, né? Por exemplo, uma câmera de 16 megapixels e pixels pequenos e uma de 12 com pixels grandes, a de 12 com pixel grande é melhor, porque vai ter uma foto com mais detalhe, mais qualidade, porque ela capta mais luz, embora possa ser menos ampliada que a de 16. Então, o que eu falei, se o sensor é pequeno, às vezes muito pixel vai estragar a imagem em vez de melhorar, porque não vai entrar luz suficiente. Hoje, você vê câmeras, e olha que interessante, eu falei que o padrão hoje 12 megapixels já está bom, né, já é legal, mas, por exemplo, a Motorola lançou o One Vision, que tem 48 megapixels, a Samsung lançou a outra lá que tem 108, né?
Só que tem 48 megapixels, mas você não vai ter uma foto de 48 megapixels, você vai ter uma foto de 12. Como assim? Porque é uma tecnologia que chama Quad Pixels. Ele pega os 48 milhões de pixels da imagem, só que eles juntam a cada 4 pixels pequenos, eles formam um grande, como para simular uma foto de qualidade. Então, cada 4 pixels pequenos de 0,8 nanômetros, eles fazem um grande 0,8 nanômetros de lado, né? Porque é um quadrado, né? Não de área, porque daí é lado vezes lado, né? Então, a cada 0,8 de altura e largura, porque quadrado tem lados iguais, eles juntam 2, né? Então, um de cada lado e um aqui. E eles fazem o de 1,6 nanômetros. Então, quer dizer, em vez de ter aqui 16 pixels de 0,8 por 0,8, tem 4 de 1,6. Então, eles juntam 4 pixels pequenos para formar um grande para captar mais luz. Então, 48 dividido por 4, 12. Então, você também vai ter uma foto com 12 megapixels, 12 milhões de pixels, 12 megabytes, né? Enfim, depende da cor, obviamente, né? Isso daí de 12 mega é relativo, não é assim que funciona. Mas, quer dizer, se você pegar um celular que na Motorola 48 megapixels, a foto vai ter a mesma resolução de um, sei lá, Samsung de 12. Qual que é melhor? As duas vão ter 12 megapixels, mas como essa aqui, os pixels são maiores, porque ele pegou a cada 4 e fez um, na Samsung vai ter mais detalhe, o modo de visão noturno vai ser melhor, e assim por diante, né? Então aqui, ó, os sensores maiores possibilitam que você tenha mais pixels e que você junte em pares para formar aqui, né? Por uma questão aqui aritmética, né? Aqui por uma questão de geometria, a gente sabe que, tipo, esse tem 1,6. Ah, mas você falou que é 4 vezes maior, mas por que se esse é 0,8, 4 vezes maior deu 1,6 e não 3,2, né? Porque 0,8 vezes 0,8 vezes 4 é 3,2, não 1,6. Sim, mas para você duplicar a área do quadrado, fazer um quadrado maior, duas vezes, você tem que duplicar a largura e a altura, e não quadruplicar, né? Então, quer dizer, isso é um quadrado. Isso aqui não é um quadrado duas vezes maior, porque isso aqui é um retângulo. Isso é um quadrado duas vezes maior. Você duplica a largura e duplica a altura, ou seja, duplica os dois lados. Então, 0,8 vezes 2 é 1,6, né? Então, essa é a tecnologia do quadpixel. Tem celulares que, acho que o da Samsung deixa você escolher se você quer uma foto de 108 megapixels, considerando o pixel menor, ou se você quer uma foto de 26, acho que é 26 megapixels, em vez de 108, só que considerando os pixels maiores. Então, o quad pixel é isso, você tem uma câmera de 48, mas ele junta para formar quadrados maiores, né? E é assim que funciona essa parte de resolução. Então é isso, turma. Essa foi a aula de hoje sobre tamanho, resolução, qualidade. Espero que tenha sido útil, que você tenha entendido. Nos ajude a divulgar os cursos, divulgar o canal da STEC, curtir os vídeos, compartilhar, interagir, jogar nas redes sociais, conversar com os amigos, deixar os comentários, porque isso é muito importante para nós e para o futuro do canal. E não deixe de conferir aqui nossos cursos profissionais em stecad.com.br. Então é isso aí, muito obrigado a todos. Aqui eu me despeço, até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.